que na terça-feira é crer e nascer de novo. Então, de acordo com o livro de João, como é que a gente pode ser salvo? O que é que diz no livro de João? Quais são os passos da salvação que a gente encontra lá? Se a gente for para João 1, verso 12 e 13, lá diz 2 passos. Mas se a gente ler o restante do livro, a gente vê outros passos também. João 1, 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só o verso 12. Então existem 2 passos aí, né? O primeiro deles é crer em Jesus, crer que Ele é o Salvador. O objetivo de João nesse livro, o objetivo do Evangelho de João é fazer com que o leitor acredite que Jesus é o Filho de Deus e que Ele também é Deus. Se você crê nisso, automaticamente você vai crer que Ele é o seu Salvador. Então esse é o primeiro passo. Crer que Ele é Deus e que Ele é o seu Salvador. Ele é aquele Cordeiro que tira os pecados do mundo, e se Ele tira os pecados do mundo, Ele pode tirar os seus também. Então esse é o primeiro passo que todos nós temos que dar, é crer. Por isso que quando o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: o que posso fazer para ser salvo? Aí Paulo e Silas diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Se você crê que Ele é Deus, se você crê que Ele é seu Salvador, então agora Ele vai fazer o quê? Ele vai, verso 12, vai fazer de você, vai lhe dar o direito de ser chamado filho de Deus também. Isso é que é incrível. Deus pega a pessoa que acredita, Jesus pega a pessoa que acredita nele e agora adota ele como filho. Em uma das cartas de Paulo, ele fala sobre isso. Não lembro agora qual é a passagem, mas ele fala que Deus nos adota como filhos. Quando nós nascemos, todos nós nascemos como pecadores. Então nós somos filhos do pecado. Nós estamos sob o domínio de Satanás. Então Deus vai lá, nos resgata, nos faz lembrar que nós somos criaturas dele, foi ele quem nos criou, e agora, porque ele nos tirou de lá, ele nos salvou e nós agora somos filhos dele. Então, é como nós já dissemos aqui uma vez, uma frase bem forte: que Deus é pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus, porque muitos não aceitam Deus como pai. Por isso, como Jesus disse, quem não aceita Deus como pai, infelizmente, tem um inimigo como seu pai. Tem um inimigo como seu pai. Mas aí quando as pessoas percebem, não querem mais ser filhas de Satanás, não querem ter essa identidade com eles, né, de ser filhos do inimigo, então eles decidem agora ser adotados por Deus como filhos. E quando Deus nos adota como filhos, é diferente daquelas famílias que têm muitos filhos e às vezes um é mais privilegiado do que o outro e um fica esquecido ali no canto de escanteio. Não, com Deus não é assim. Os filhos de Deus, todos eles são prediletos. Deus, todos nós somos os favoritos de Deus. Para Deus, todos os seus filhos são preferidos. Todos Ele ama do mesmo jeito. E a todos Ele salva. Certo? Então isso é uma beleza que a gente encontra no Evangelho. Ele nos transforma em filhos prediletos. Agora, para a gente crer em Jesus como Filho de Deus e crer nele como Salvador, é preciso da fé. Nós precisamos da fé. O que é a fé? A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. E como é que a gente desenvolve a fé? Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir ou ler. No Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurada aquela pessoa que lê, pessoa que sabe ler a Bíblia, que sabe interpretar, né, que entende, que lê e estuda, né, a Bíblia. E bem-aventurada a pessoa que ouve. Ah, eu não sei ler, mas você ouve, né? Mas tem gente que só faz ouvir. Então Jesus dá mais um parabéns. Parabéns para você que lê, que ouve e que guarda. E põe em prática o que você está lendo e ouvindo. Então, se você só lê por ler,
Você não está de parabéns, isso não conta. Se você só ouve por ouvir, vai para o culto, ouve e tchau. Isso também não adianta nada, porque você precisa guardar, você precisa exercitar, você precisa pôr em prática. E à medida que a gente lê, à medida que a gente ouve, e à medida que a gente guarda aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está ouvindo e lendo, aí a nossa fé é desenvolvida. A nossa fé é desenvolvida. E é fé, como nós já dissemos várias vezes. A fé é a confiança em uma coisa que a gente não pode ver. Isso é uma coisa difícil, porque nós só acreditamos quando nós vemos, quando nós sentimos. Quando alguém conta alguma coisa incrível para nós, alguma coisa extraordinária, alguma coisa bizarra, a gente diz o quê? Eu só acredito vendo. Porque nós somos pessoas que confiamos nos sentidos, que confiamos apenas no que nós tocamos, no que nós podemos comer, no que nós podemos tocar, cheirar, né? Então, exercitar a fé é uma coisa, é um desafio que a vida cristã é para isso. Então, por isso que vem as provações, por isso que vem os momentos em que o parafuso arrocha, em que a situação aperta, que é para você ir passando por fases ao longo da sua vida, para que a sua fé vá ficando cada vez mais firme. No começo, a nossa fé é exercitada por coisas pequenas. E aí vem as provas maiores, vai vir provas mais difíceis, provas mais elaboradas, até chegar um ponto em que você confia de olhos fechados, não importa o que aconteça. Então a fé precisa passar pelas provas para ela ficar cada vez mais forte, e ela também é exercitada pela palavra. Se você não estudar a Bíblia, você não passa, você não consegue aguentar nenhuma prova. Verdade. Porque o que é que tem na Bíblia que faz a minha fé ficar mais forte? Tem as histórias, né? As histórias dos personagens que passaram por situações parecidas com a sua, e tem as promessas. Se você se apega às promessas da Bíblia, colocando elas para você mesmo, e não deixando apenas para o personagem, não deixando apenas para o povo de Deus, o povo de Israel, se você pega aquela promessa e coloca para você, Deus se torna mais pessoal para você, e você se torna mais íntimo dele. É assim que a fé é exercitada à medida que você estuda a Bíblia, certo? Então, como diz aqui Ellen White, para você ter uma verdadeira e inabalável fé em Cristo, você precisa conhecê-lo assim como é representado na palavra. Para você confiar em Cristo completamente, você precisa conhecer Ele. Você não confia em alguém que você não conhece, né? E você não pode conhecer Jesus apenas pelas palavras de outras pessoas, né? Eu não posso dizer que eu conheço Jesus completamente, que eu entendo Ele, que eu sei perfeitamente o que Ele gosta, o que não gosta, baseado apenas no que os outros falam. Não. Você só conhece Jesus completamente da maneira certa pela Bíblia. Então, você só entende a sua vontade, você só entende o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele pode fazer, o que Ele não pode, pela Bíblia. A gente só fica íntimo de Jesus pela Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Jesus. É o que Jesus diz. Na oração a gente fala com Ele, na Bíblia Ele fala com a gente, certo? Então a fé, olha o que é que diz lá em Romanos 8,16. E é um detalhe muito importante. Diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha que detalhe aqui incrível sobre a salvação. Quando você crê em Jesus, Deus faz de você um filho seu. Ele nos torna filhos dele, certo? E quando ele faz isso, o Espírito Santo confirma para nossa mente que nós estamos salvos. Então a salvação, ela é garantida para nós. Quando Deus nos aceita lá no céu como filhos seus, pronto, isso aqui está adotado, agora esse aqui é meu. Esse aqui agora é meu. Aí o Espírito Santo diz para a sua cabeça: você está salvo, pode confiar. A salvação precisa ser uma certeza. Verdade. O cristão, o adventista que não acredita que está salvo, ele vive uma vida amargurada. Ele vive uma vida triste, ele vive uma vida sombria, querendo, ele nunca se acha digno, ele nunca se acha
De fato, nós não somos merecedores, né? Mas pelo que Jesus fez por nós, nós temos a certeza da salvação. E a certeza da salvação deixa a nossa vida cristã mais leve, nos dá um motivo para nós pregarmos para os outros. Então, você pode ter certeza, que como diz em Romanos 8,16, o Espírito Santo confirma para a sua cabeça que você está salvo, que você é filho de Deus. Então não precisa ficar duvidando, não precisa ficar questionando, meu Deus, será que eu estou salvo? Deus, será que Deus me perdoou? Claro que ele perdoou. Na hora que você pede perdão, o que é que ele faz lá em Miqueias? Como é que diz lá em Miqueias? Ele perdoa e esquece, e joga no fundo do mar para ninguém mais desenterrar, certo? Então, se você for ficar pedindo perdão pelos meus pecados, vai dizer que pecado. Aquele que eu já perdoei, que eu já coloquei, já não lembro mais. É isso. Ele perdoa, esquece e salva você. Amém. Então é isso. A fé, ela é um dom de Deus. Então qualquer pessoa pode desenvolver a fé. Cada pessoa pode ter uma fé viva, uma fé firme. Como Jesus disse. Se a sua fé for desse tamanho, de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. E outra, nunca pense que você nunca vai chegar no nível da fé de fulano de tal. Tem pessoas que dizem assim, ore por mim, porque Deus escuta mais a sua oração do que a minha. A sua oração tem mais força. Parece que a sua ligação com Deus é mais íntima, né? Você consegue pedir as coisas e na mesma hora Deus atender. O seu sinal é mais forte, o sinal do seu Wi-Fi da oração é mais forte. Não tem isso não. Não tem isso não, de você ficar pedindo para o outro que tem mais intimidade com Deus. Você mesmo, em qualquer situação, em qualquer lugar, se você falar com Deus, Deus responde. A linha dele é forte, o sinal dele é forte para qualquer pessoa no mundo. Amém. Entendeu? Ele só não ouve aqueles que não obedecem. Como diz lá em Provérbios. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Deus só não ouve aquela pessoa que teimosamente decide não obedecer a ele. Ele não tem como ele atender a oração. Mas se você for sinceramente, com o coração contrito, querendo se arrepender, ele ouve. Então, você pode ter uma fé como a de Abraão. Se você crê em Jesus como Filho de Deus, olha o que diz. Como é que diz lá nas cartas de Paulo? Você pode ser chamado filho de Abraão, porque você teve a mesma fé dele, de confiar em Jesus como Filho de Deus. Então peça a Deus hoje. Peça a Deus hoje fé. E aqui tem uma pergunta para encerrar. Se alguém lhe perguntasse em que se baseia a sua fé, como você responderia? A sua fé é baseada em quê? É baseada em coisas que você pode ver? Ou a sua fé é o próprio fundamento? A sua fé ela é a própria base da sua crença, do seu cristianismo. Então pense nisso. Que a sua fé possa crescer cada dia mais. Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço por essa manhã, te agradeço pelas evidências que a tua palavra coloca diante de nós e que nós possamos, Senhor, crer, sem precisar pedir evidências, sem precisar pedir coisas tangíveis para nós basearmos a nossa fé. Que a nossa fé seja um firme fundamento, que nós possamos confiar em Ti, mesmo sem ver, mesmo que às vezes pareça que o Senhor está em silêncio, como disse a música, mas que nós possamos crer que o Senhor é maior, que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos e que o Senhor tem um plano melhor para cada um de nós. Amém. Agora abençoe o estudo do livro, o serviço cristão e quem for passar, que o Espírito nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.